Olá, está começando mais um WTN Saúde. Eu trouxe aqui o Dr. Luiz Fernando Daly. O tema hoje é reprodução humana. Dr. Luiz, tudo bem? Tudo bem, muito prazer em estar aqui. Prazer é meu. Eu trouxe o senhor aqui porque a gente já sabe que as dificuldades de se reproduzir naturalmente, ou seja, a infertilidade, é uma coisa que está muito em moda, cresceu muito, mas essa tecnologia não se utiliza apenas para esse tipo de casal, o casal infértil. Quais são as outras indicações? Isso é interessante a gente notar que quando, há 25 anos atrás, como houve o primeiro bebê de proveta, era para mulheres que não tinham trompa. Nesses 25 anos, a especialidade ou as indicações aumentaram de tal maneira que extrapolaram apenas o desejo de engravidar. Então, com esse avanço das tecnologias, a gente foi descobrindo que poderia aplicar a tecnologia de laboratório para outras finalidades e conseguir, além da fertilidade, poder diagnosticar e ajudar casais que teriam algum tipo de problema com os filhos que nasceriam. Talvez a primeira empurrão que houve foi a síndrome de Down, que é uma doença genética extremamente comum na espécie humana e muito mais comum à medida que a idade da mulher avança. Não se sabe por quê. Ao avançar a idade, a incidência da síndrome de Down é muito grande. Isso. Então, o que se fez? Vamos procurar, antes que a mulher engravide, se aquele embrião no laboratório poderá ter ou não a síndrome de Down. Certo. Então, se biopsia o embrião, se faz um estudo da célula embrionária e vai se conseguir excluir a possibilidade desse embrião ser afetado ou não. Certo. Então começou como tudo em medicina, com coisas muito simples. Claro. E a gente foi aumentando cada vez mais a possibilidade de diagnóstico e abrangendo um sem número de doenças que tinham fundamento genético. Então a gente foi ganhando espaço e aplicando fora da infertilidade os mesmos tratamentos para possibilitar atingir o embrião antes da implantação do útero. Quais são os principais ou as principais doenças que você já consegue detectar? Bom, a síndrome de Down, que é a trissomia do 21, a síndrome de Edwards-Pattal e as alterações dos cromossomos X e Y. Então isso já é uma rotina na maioria das clínicas de reprodução. E daí começaram a aparecer outras indicações. Então você tem indivíduos normais que têm alteração na localização dos genes nos cromossomos, certo. Que para ele é um indivíduo normal. Mas quando ele transmite isso para o espermatozoide, ele vai transmitir um material genético anormal, podendo dar uma criança normal. Então, o que aconteceu? Fomos conseguir descobrir que determinadas translocações podem ser diagnosticadas também no embrião. E com isso, evitar colocar um embrião doente dentro do útero. No que diz respeito a cromossoma, quer dizer, o cromossomo é como se fosse uma pilha de livros e que cada livro é uma informação que o indivíduo tem. Certo. Então, essas que eu comentei agora está relacionado ao tamanho da pilha e ao número de pilhas que a pessoa tem. E foi avançando. Como a gente disse que cada livro é uma determinada característica, você vai ter livros também dessa pilha que são relacionados a determinadas doenças. Certo. Então você tem, por exemplo, a fibrose cística do pâncreas, tem um livro defeituoso que o indivíduo que tem aquele livro no gene dele vai ter a fibrose cística do pâncreas. Hemofilia. Muitas outras. E muitas outras. Hoje são perto de 700 doenças que já são catalogadas, que a gente já consegue fazer esse tipo de diagnóstico no laboratório. No passado muito distante, existia uma coisa chamada seleção natural. Os indivíduos que tinham essas doenças não sobreviveriam. Hoje em dia, com o avanço da medicina, as pessoas com doenças genéticas, cromossômicas, conseguem viver 30, 40, 50 anos. Então, isso faz com que você evite o nascimento, ou seja, desse indivíduo. Você consegue prevenir. Isso tem duas vertentes. Você acredita que as pessoas vão começar a se utilizar disso indiscriminadamente? Qual é o perfil da pessoa que procura você, do casal? Não, eu acho que não chega a esse ponto, porque
Primeiro, a gente não consegue hoje criar o ser humano perfeito. Certo. O que você consegue é evitar que determinadas doenças conhecidas possam incidir naquele bebê e a família ter um bebê afetado. Então, isso é muito importante. As outras características que você poderia selecionar, elas fogem do dia a dia da clínica. Ninguém chega na clínica querendo um bebê de olho azul. Certo. Quer dizer, primeiro, não se faz. E segundo, o próprio indivíduo vai querer ter um filho à sua imagem. Claro. E não ele, sendo o olho castanho, ter um filho de olho azul porque é bonitinho. Perfeito. Então, a medicina ela é movida pela solicitação de um determinado problema. Então, por exemplo, a fibrose cística do pâncreas é uma doença com uma certa, relativamente comum. Então, os pesquisadores foram buscar uma forma de sanar aquela doença. Existem doenças hoje que são extremamente raras, mas que, como são muito raras, não incitaram os pesquisadores a procurar os marcadores para ela. Certo. E a medicina vai se movendo dessa maneira, ela vai sendo empurrada pela solicitação das patologias que vão sendo descobertas. Com certeza, com o tempo, a lista vai aumentar. Vai aumentar? Não, já aumentou. Em 2 anos, de 400, já passou para 700 doenças. E a tendência é que cada vez mais aumente. Mas a gente importante é que você não consegue dar o diagnóstico de todas as doenças na mesma célula. Tem que ser direcionado. É por isso que o casal, então, que procura os senhores, são indivíduos que têm conhecimento de uma herança genética defeituosa qualquer e já vem pesquisando exatamente o que quer, né? Exatamente. Ele já vem com o diagnóstico feito. Tipo, eu tenho na família um problema assim e fui fazer uma pesquisa genética em mim e na minha mulher e descobrimos que nós temos uma grande probabilidade de gerar um filho com aquela doença. Então, eles vão para o trabalho da fertilização, onde você vai procurar o embrião que não é afetado pela doença, para que eles possam ter um filho saudável. Então, nesse caso, a reprodução é assistida. O indivíduo, assistida. O casal, ele procura, olha, eu tenho casos de síndrome de Down, ou de nanismo, ou de qualquer outra doença que você consiga detectar, e aí quais são os passos que ele tem que dar? Bom, ele vai fazer o mesmo tratamento que um casal faz para ter um bebê de fertilização in vitro. Vai estimular a ovulação, vai retirar os óvulos, tirar o esperma, e no laboratório, nos primeiros 3 dias, é absolutamente igual. Cultivo do embrião, e no 3º dia, o embrião está com 6 a 8 células. Quando a gente fala em embrião, não é um bebezinho, é um agrupamento de células envolto por uma camada que mantém aquelas células juntas. Uma mórula? Não, antes da mórula. Antes da mórula. Mórula já é no 4º para o 5º dia. Certo. Então, no 3º dia, o que você faz? Você, com um laser, você abre uma pequena janelinha nessa membrana que recobre as células e suga uma célula apenas. E essa célula, então, é mandada para o laboratório genético. Replicada em PCR. Replicada em PCR ou por uma técnica chamada de FISH para a parte de cromossomo. O PCR é para a parte dos genes. Então, em 30 horas eu tenho esse resultado. Então, no 5º dia de cultivo no laboratório, eu vou saber, por exemplo, eu mandei analisar 5 embriões. O embrião número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. O laboratório de genética me devolve uma resposta dizendo, olha, o embrião 1, 3 e 5 está afetado. E o 2 e 4 são sadios. Então, eu pego o 2 e o 4 e esses eu vou transferir para o útero da mulher. Então, com isso, você evita completamente que aquela patologia determinada da família se desenvolva. Quer dizer, esse é o principal motivo, então, de se utilizar a reprodução assistida e não a biópsia do feto concebido naturalmente. Porque a biópsia do feto você faria pela amniocentese ou pela biópsia da placenta com 10 ou 14 semanas. Mas aí eu já tenho o feto na barriga. Aí eu vou descobrir que ele é afetado, o que eu vou fazer com isso? Vai ter que decidir por um aborto ou não. Um aborto ou não. O aborto é proibido no nosso país, quer dizer, eu vou ficar sem saber o que fazer com aquele problema que tem ali. Claro. E você há de imaginar que um casal que tem uma determinada patologia que acomete a própria vida ou que tem uma qualidade de vida inferior ou N outras situações, ela não vai querer passar pela gravidez para saber se tem. É claro. Ela prefere não engravidar. Não, isso é então, fantástico. aquele casal não tem filhos.
Mas no momento que você garante a ela que a criança não vai ser afetada, ela entra dentro do programa Uma com a tranquilidade muito certeza maior. de que vai ter uma gravidez sadia. Olha, isso é uma tecnologia fantástica. Fantástico, exatamente. Um prazer ter o senhor aqui. Prazer foi meu. Espero contar nas próximas Estarei vezes. sempre à disposição. Obrigado. A gente fica por aqui com WTN Saúde. Semana que vem tem mais. Clique nos extras, nossos links também. Até a próxima.